Boa noite a todos, boa noite a todas que estão aqui no ao vivo e boa noite aos nossos alunos, associados das empresas que irão assistir essa mentoria depois. Nós estamos aqui com um tema muito importante, que é a arte de como lidar com as pessoas. E dentro desse tema, eu tenho uma proposta que será, essa mentoria, ela será dividida em 4 partes. Nós começamos hoje a primeira parte da mentoria, nós vamos ter mais 3 módulos, né, onde nós vamos estar discorrendo sobre esse assunto, para ampliar nossa consciência, para a gente se conscientizar, para a gente se capacitar mais, para poder se relacionar melhor com as pessoas, entender o que você pode fazer, que às vezes já está em você, mas você não está fazendo porque não compreende. Eu acho que quando a gente fala de lidar com pessoas, de inteligências, que nós temos essas inteligências, as nossas habilidades, capacidades de desenvolver tudo isso, depende muito da nossa visão, da visão que nós temos diante das coisas, né? Então, eu vou subir aqui o material para o PowerPoint para vocês e vou estar conversando com vocês sobre isso, tá? Peraí. Eu peço aí que vocês me ajudem para ver se está tudo certo. Está aparecendo? Ela está aparecendo direitinho? Então, nós estamos aqui, né, que hoje é o dia da Academia da Mente, que o Portal PEC, ele tem justamente essa força de trabalhar essa mentoria ao vivo para trazer compartilhar esses conhecimentos, todo um conhecimento não só de conteúdo que nós trazemos de pessoas, né, ou de profissionais com relação aos temas, mas também da nossa experiência como profissional. Então, o Portal PEC é uma escola que visa essa educação comportamental e a gestão emocional. A nossa missão é equilibrar suas emoções, fortalecer as suas atitudes, e vocês vão entender bem isso nessa aula, tá? E a mentoria da mente, né, da nossa academia da mente, é justamente o quê? Treinar, treinar e treinar. Que é através do treino que a gente consegue desenvolver as nossas capacidades, é, as nossas habilidades, para que a gente possa, sim, viver uma vida com qualidade, trabalhar e ter todo um desenvolvimento no trabalho e bom relacionamento, para que a gente possa conquistar também novas oportunidades dentro do nosso trabalho, seja você um funcionário, seja você um profissional liberal, porque você começa a entender como você pode fazer isso e se conectar melhor com as pessoas, com as situações. Esse é o objetivo, né? Então, o que a gente vai trabalhar hoje aqui? A arte de lidar com pessoas, o módulo 1, e tem essa frase, né? Que nenhuma pessoa faz sozinha a travessia do seu tempo. Nós, não, nós realmente não conseguimos viver sós, né? Nós estamos conectados, tem a inteligência interpessoal que faz parte da nossa vida. E eu quero que vocês entendam sobre isso, né? Quando a gente tem esse conhecimento e com um exercício, a gente expande a nossa mente. Como eu estou começando sempre com vocês sobre, justamente a gente está trabalhando o momento de estar presente, o momento de pausa, o que nós vamos fazer agora, antes de começar? Antes de começar mesmo, eu vou fazer com vocês um momento de conexão e inteligência nas relações. Então, nós vamos fazer esse momentozinho de silêncio, eu vou falar para vocês, conduzir vocês nessa meditação, para que vocês possam já ir se conectando com o que vai ser passado para vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu quero
Eu vou parar de compartilhar um pouquinho aqui, para olhar para vocês. Eu quero que vocês, porque a gente, uma coisa muito importante é a gente se conectar, né, com a nossa força interior mesmo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fechar os nossos olhos para fazer essa conexão. Eu quero que vocês fechem seus olhos, dá uma respiração bem profunda, solta o ar pela boca. E eu quero que vocês vão imaginando como se vocês estivessem tomando um banho de chuva, de água cristalina, que essa água cristalina ela vai limpando todo o cansaço físico. Isso, imagina essa água limpando todo o seu corpo, da cabeça até os pés. Isso, muito bom. E eu quero que vocês visualizem. Visualize uma pessoa que você gostaria de melhorar a sua relação com essa pessoa. Como se ela estivesse na sua frente. Isso, observe sem julgamento. Apenas observe. Eu quero apenas que você se imagine se comunicando com calma, com clareza e respeito com essa pessoa. Isso. Sinta a leveza dessa interação. E eu quero que você repita mentalmente: eu compreendo. Antes de reagir, eu compreendo. Eu me comunico com clareza e equilíbrio. Eu construo relações conscientes. Isso. Vai sentindo essa conexão com o outro. E agora eu quero apenas que vocês se imaginem como se vocês estivessem conectados com várias pessoas no mesmo ambiente. E sintam a alegria dessa conexão, de uma conversa clara. Isso. Se veja sorrindo um para os outros, tranquilo, apenas sorrindo, em paz. Isso. E vai se voltando para você, trazendo essa energia para você no aqui e agora, dessa conexão. Vai sentindo essa conexão com todas as pessoas, essa alegria. Isso, muito bom. E vai respirando profundamente e retornando para o aqui e agora, devagar. Devagar você vai abrindo seus olhos com mais consciência, com mais clareza. Isso, muito bom. É bom a gente se conectar, né?
E voltando devagar, estando aqui para nossa aula, eu vou voltar a compartilhar com vocês a apresentação. Muito bom. Então, como é importante a gente dar uma paradinha mesmo, para se conectar primeiro com a gente, antes de querer se conectar até com as outras pessoas. Você precisa estar em você. E a respiração, e você imaginar também se conectando com as outras pessoas, já muda a sua forma de agir. Que toda vez quando eu falo da regulação emocional, que é através do mindfulness, ele traz o quê? Ele traz uma presença no momento. E quando nós estamos presentes, a gente consegue ouvir melhor o outro e se conectar melhor com o outro. Por isso que eu quis fazer com vocês, logo no começo, esse relaxamento mesmo, né? Porque agora a gente vai entrar na parte mesmo do conteúdo. Então, vamos lá, tá? Então, qual o objetivo da mentoria, né? É desenvolver essa consciência sobre a importância das relações humanas. Quando a gente compreende como a relação com o próximo ela é importante, tudo muda na nossa vida. Porque realmente você você vive o tempo todo conectado com as pessoas, o tempo todo, seja na sua casa, seja no seu trabalho. E como você tem essa inteligência interpessoal para lidar com essas situações? Então, quando a gente começa a compreender esse impacto da inteligência interpessoal, que é a conexão com as pessoas, a gente observa que fica muito mais fácil de lidar com as pessoas, de forma prática e estratégica mesmo. Por que prática e estratégica? Vocês podem observar que aqui na PEC nós procuramos observar e trazer para vocês sempre como que são os comportamentos humanos, como lidar com as pessoas, com pessoas mais que são mais que têm são mais fáceis de se lidar, pessoas mais difíceis mesmo, existe mesmo. E isso está sempre a gente está sempre falando sobre a comunicação com relação a isso. Mas vai além da comunicação. A comunicação é uma parte dessa inteligência, né? Que eu vou trazer aqui para vocês. Primeira coisa que eu quero perguntar, provocar mesmo para vocês. Você está construindo relações que impulsionam a sua vida? Por que isso, gente? Observa. Como são as relações na sua vida? Elas te impulsionam ou elas te param? Porque nós, quando a gente começa a conversar com as pessoas, seja na nossa casa, no nosso trabalho, muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade de falar algo com aquela pessoa, porque não sabe qual vai ser a reação do outro. Mas quando nós estamos mais centrados em nós mesmos, a gente consegue sim ter um relacionamento melhor com o outro, aprendendo a conviver diante dessa inteligência interpessoal, que é saber como e como eu vou me conectar com aquela pessoa. Como que eu vou me conectar com aquela pessoa que é difícil, que às vezes é uma pessoa impulsiva, ou aquela pessoa que é muito parada, eu não consigo conversar com ela. Então, existem diversos tipos de situações que a gente enfrenta no dia a dia e que faz a gente pensar em como a gente vai lidar com cada pessoa. Tem gente que já fala assim, não, eu não vou lidar, não, se a pessoa quiser me aceitar, ela me aceita assim mesmo, se ela não quiser, tá tudo certo. Eu compreendo. Mas construir relação, ela impulsiona a vida, por quê? Porque você começa a sentir a sua força diante de tudo que você está lidando com as pessoas. Porque o que a pessoa traz nem sempre é a sua realidade, é a realidade dela. E quando você começa a ter essa separação, você começa a se sentir melhor dentro das relações e começa a ouvir o outro de outra forma e a entender
e a começar a construir essa relação de uma forma mais estratégica, mais inteligente. Isso traz muito benefício para a gente. Olha, nenhuma pessoa faz sozinha a travessia do seu tempo, e é verdade. Nós precisamos sempre um dos outros, seja no trabalho, na vida. O resultado, ele vem das relações, sempre. Sem habilidade interpessoal, conflitos aumentam, oportunidades diminuem e resultados são limitados. Se você o tempo todo está em conflito, você diminui as oportunidades de se conectar com pessoas, com negócios, com trabalho, com familiares, às vezes com um filho, com uma filha, às vezes com um marido. E como que a gente tem essa habilidade interpessoal para poder lidar com essas situações? Quando a gente fala de fundamentos, a gente fala assim: a escola ensina a técnica, a vida exige relacionamento. Não é verdade? A escola ela pode ensinar um monte de coisas para gente, mas a vida ela exige relacionamento. E como estão os seus relacionamentos com a vida, com as pessoas? O tempo todo é como eu estou me relacionando com as pessoas e como eu posso me relacionar com elas de uma forma melhor, né? E o que que influencia muito no relacionamento? As emoções. As emoções, elas influenciam nas decisões e nos resultados. Gente, quantas pessoas chegam e falam que elas decidiram por força das emoções? E quando você simplesmente faz algo em cima de uma emoção, você influencia, às vezes, uma situação que você poderia ter um resultado muito melhor, você não tem. Então, entender o que que a minha emoção está gerando e está me influenciando em decidir situações super importantes para mim. Vão ter momentos que você vai ter que parar, como a gente fez no começo, respirar, para poder observar, pessoa que olha de fora a situação, para que você possa decidir de uma forma positiva para você. Se você se deixa ir só pela sua emoção, pode ter certeza que a sua decisão não vai trazer o melhor resultado para você. Eu achei essa frase muito interessante. Não existe pulo do gato, existe prática. É verdade, gente. As pessoas querem tudo muito rápido. Hoje em dia, elas querem resolver tudo imediatamente. Não, não tenho tempo para esperar uma resposta, não tenho tempo para que as pessoas possam pensar em soluções mais adequadas naquela situação. Elas querem que tudo seja muito rápido. Mas o que exige da gente? Exige essa força de você saber o que você vai fazer, exige prática. E qual que é essa prática? A prática é como eu vou parar para observar o que está acontecendo, para tomar uma decisão que me traga um resultado que vai ser bom para mim. Quando eu estou mais tranquilo, eu consigo sim respirar, dar uma volta, voltar e poder, sim, decidir coisas de uma forma mais pontual, né? Relacionamento é habilidade treinável? É. Eu posso treinar, sim, como eu vou me relacionar com o outro. Para isso, você vai ter que parar e observar como você é primeiro. Como você é? Você vai logo respondendo, não para pensar, de repente você olha para aquela pessoa e você não tem paciência de ouvir aquela pessoa para você poder depois, no final, dar uma resposta. Quando a gente fala da academia da mente, de treinar a nossa mente, é justamente isso. Os conteúdos, aqui, a escola não ensina conteúdo, mas como você vai se relacionar com esses conteúdos e com o relacionamento com as pessoas? Como você vai ter essa visão? Às vezes, e isso acontece o tempo todo, e eu vejo, as pessoas reclamam para mim, Ana, eu estou conversando, eu estou passando uma informação para o meu gestor, ou alguém está passando uma palavra para alguém da sua família, e a pessoa vai conversando no meio da conversa, ela não escuta tudo o que a pessoa está falando, para depois, no final, ela trazer uma resposta ou trazer
uma decisão, dependendo do que é. Então, entender isso faz toda a diferença. E isso é um treino. Qual o treino? Eu preciso parar e ouvir a pessoa até o final e não me deixar ser sugestionado pelo meu próprio pensamento. É desafiador? É desafiador, mas precisa treinar. Negócios são feitos por pessoas, não por processos, é verdade. A gente tem na nossa vida, seja negócios, conversas com amigos, com familiares, tudo são pessoas, né? São pessoas, como que eu vou me relacionar com essas pessoas? Como que eu vou ter essa conexão com as pessoas? E aqui eu trago para vocês um dos pontos que é assim, fundamental para a gente poder entender essa arte de se relacionar com o outro, que é a inteligência. O que é a inteligência? Pessoas que falam assim, mas inteligência é porque a pessoa é inteligente. A pessoa é inteligente, que ela entende de tudo. Sim, pode ser. Mas a inteligência não é só entender de tudo. Ela é compreender, ela é se adaptar, ela saber responder ao ambiente. Quando você está usando toda a capacidade da sua inteligência, você percebe que não é só entender o que está acontecendo, mas é o como você compreende o que está acontecendo, como você se adapta a isso e como você responde ao ambiente que você vive. Então, a inteligência ela é muito maior do que falar assim, ai, fulano é inteligente, ele sabe tudo. Não é isso. E a gente entender, né? Porque quando você compreende isso, você fala, poxa, será que eu me adapto? Será que eu compreendo? Será que eu sei responder ao ambiente? São pontos importantes que eu estou trazendo para vocês para a gente começar a tomar tato com tudo isso e deixar essas informações entrarem, né? Porque a gente vai ter aqui, ao longo desses 4 módulos, né, primeiro hoje, muita coisa para conversar. E eu quero que vocês vão sentindo, observando isso, né? E aí, tem os tipos de inteligência. Tem a lógica, que é quando você faz uma análise da situação. A linguística, que está ligada direto a como você se comunica, como é a sua comunicação. A emocional, que é a gestão das emoções. E a interpessoal, que é o seu relacionamento com o outro. Então, é importante a gente entender as inteligências, porque nós temos todas, em maior ou menor grau, algumas. E está tudo certo. Qual delas você precisa desenvolver mais? Né? E tudo isso é importante a gente começar a ter essa consciência, né? E eu vou, claro, falar aqui sobre a inteligência interpessoal, que está muito ligada na arte de lidar com as pessoas, né? E o que que é essa inteligência interpessoal? É a capacidade de compreender pessoas, perceber emoções, adaptar comunicação, construir relações produtivas. Então, quando você compreende isso, compreende que inteligência é compreender, é adaptar, né? E é também a entender o ambiente, você começa a entender que você precisa que você tem essa capacidade, né? Porém, será que você compreende mesmo as pessoas? Você dá espaço para essa compreensão? Você percebe as emoções diante do que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa, Paulinha? É que a sua voz está falhando um pouquinho, mas está dando para compreender. E aí tinha também um outro participante querendo entrar, mas para mim não aparece. Mas está liberado, né? A Kelly falou que está liberado. É, mas a Lorene avisou que não está conseguindo entrar. Ai, que pena. Está... Uma pena. Tá falhando muito, Paula? Não, dá para compreender, mas ela fica um pouquinho robotizada, sabe? Eu acho que quando você se aproxima da máquina, eu acho que ela tende a aumentar um pouco e fica um pouquinho robotizada. Quando eu me aproximo muito do computador, Isso, acredito que seja isso.
É melhor eu ficar mais afastada, você acha? Isso. Fala Fica, comigo para ver como é que fica fica a sua. melhor assim? Fica melhor assim? Fica melhor assim. Então tá bom. Então vou falar mais afastada, né? Acho que o computador estava mais próximo. Então, quando a gente está falando dessa inteligência interpessoal, é justamente isso, é trabalhar essa capacidade, né, de compreender. Eu acho que a Renata quer falar alguma coisa, né? Você quer falar alguma coisa, Renata? Era a mesma coisa que a Paulinha ia falar. A Lorene estava querendo entrar, está pedindo para entrar e não está conseguindo. Era isso. É, uma pena. E eu não tô como administradora, então eu não consigo liberar para ela. Ela vai ter que assistir a gravação mesmo. Eu vou avisar ela. Tá, obrigada, viu, Renata? Obrigada. Então, quando a gente compreende que a inteligência interpessoal é essa capacidade, você começa a compreender melhor como que você vai compreender as pessoas, perceber essas emoções, adaptar a comunicação, para você poder construir essas relações produtivas. E quem desenvolve isso cresce mais rápido, e é verdade, né? Então, quando a gente fala de inteligência, é essa capacidade de você fazer todo esse trabalho interno para você poder, sim, ampliar e poder se conectar com as pessoas. Então, aí você começa a entender como você vai fazer, qual é o caminho, né? Qual é o caminho para eu ter essa conexão mais rápida com as pessoas? Aqui está se mostrando um caminho, uma forma de você conseguir chegar nessa inteligência interpessoal. Aqui eu trouxe uns exemplos práticos que eu acho interessante da gente poder olhar, né? Claro, aqui são exemplos, né? Que podem ser, a gente pode colocar de outras formas, mas aqui, por exemplo, um conflito de equipe, né? No seu trabalho, um profissional reage de forma defensiva. O conflito aumenta, né? E quando o conflito aumenta, qual que é a aplicação que seria dessa inteligência interpessoal? Seria uma escuta ativa, uma validação, mais uma resposta consciente. Por quê? Aí eu quero explicar isso para vocês dentro do que a gente está trabalhando com relação a essa inteligência interpessoal. Se você tem um profissional que ele está de uma forma defensiva, é claro, o conflito está aumentando, ele está muito nervoso, está acontecendo alguma coisa. Se você não escuta essa pessoa, ela não se sente validada, né? E qual é a resposta consciente que você vai dar em cima disso? Depois que você ouviu tudo que ela tinha para falar de verdade, que é o que eu estava dando de exemplo ali para vocês. Nós precisamos realmente ouvir o outro sem julgamentos. Parar e ouvir o que a pessoa está falando totalmente. Antes de poder dar uma resposta consciente, eu preciso ouvir. Essa escuta ativa, ela é muito importante. E você fala, mas Ana, é só no profissional? Não. Isso aqui a gente pode transferir para um relacionamento afetivo, para uma conversa com um filho. É a mesma coisa. Para um amigo. Sempre você pode observar, se a pessoa está com muito na defensiva e você não tem essa escuta ativa, o conflito vai aumentar muito, porque ela vai se sentir que você não escuta o que ela está falando, né? E mesmo que você esteja querendo conversar no meio do assunto para poder resolver a situação, ela precisa ser ouvida, para que ela se sinta validada e para que depois você dê uma resposta consciente. Então, por que eu estou trazendo esses exemplos práticos? Para a gente poder entender aonde entra a inteligência interpessoal. Precisa entender aonde vai entrar a minha inteligência interpessoal. Ela entra em alguma situação. Como que eu vou aplicar essa inteligência? Por exemplo, um líder que se comunica mal, equipe executa errado. Ele se comunica mal, a equipe não vai conseguir executar o que ele quer. Ela vai fazer errado. Não é verdade? Então, o que que falta? Como ele vai aplicar essa inteligência interpessoal? Clareza, mais objetividade, e ainda perguntar. Vocês compreenderam o que eu estou falando? Aqui entra também numa comunicação entre um casal.
parceiro afetivo. Hoje em dia, eu escuto muitas pessoas falar, não vou falar, porque o meu marido não presta atenção no que eu falo, ou a mulher também fala, o homem fala, não, eu toda vez que vou falar com a minha esposa, ela não me dá atenção, né? Fala pela metade as coisas e acha que eu tenho que saber o que está acontecendo. Esse é o pior. Eu acho que é a pior, a maior dificuldade do relacionamento com as pessoas é achar que o outro sabe o que você está pensando, né? Não, só do meu olhar, o outro já sabe o que eu estou pensando. Não é verdade. Não é verdade, o outro não sabe o que você está pensando. Então, se você se comunica mal, porque só por olhar, ou só por falar metade do que precisa ser falado, você realmente não vai ter o resultado que você quer. Então, a aplicação da inteligência interpessoal o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso ser mais claro. Preciso ser mais claro com o meu pessoal do meu trabalho, eu preciso ser mais claro com o meu marido, com a minha esposa, com o meu filho, né? Eu preciso falar de uma forma clara que eles entendam e ainda vou confirmar para que aquilo tenha uma conexão, uma conexão maior no relacionamento e assim, olha aí, a arte de lidar com as pessoas. Como que é a arte de lidar com as pessoas? É nesse ponto. O que eu estou fazendo para poder aplicar isso dessa forma? Por exemplo, um relacionamento difícil. A pessoa evita a conversa. O problema cresce. Então, se você evita conversar com uma pessoa porque ela é muito difícil, o problema sempre vai crescer. Então, qual é a aplicação da inteligência? É o diálogo direto e mais maturidade emocional. Quando você fala diretamente, a pessoa vai compreender aquilo, né? Só, puxa, peraí, um minutinho, gente. Tudo bem. E aí, o que que acontece, né? Como que eu posso aplicar isso de uma forma muito pontual, né? No método do IRT, do identificar, do ressignificar, do transformar. Como que eu posso fazer esse movimento? Não sei se vocês repararam, eu trouxe os pontos que são importantes e a gente vai treinar. E a gente vai movimentar, essas informações. Porque a inteligência, ela depende do nosso treino, de como eu vou capacitar as pessoas para elas poderem fazer esse entendimento, da inteligência interrelacional, né? E o método IRT, o que que ele traz? Ele traz para identificar, ressignificar e transformar. Como que eu vou identificar, ressignificar e transformar para que eu possa ter, sim, uma habilidade maior de me relacionar, de falar com as pessoas, de me conectar, de entender, de compreender, né? Vamos lá. E aqui, o que que eu quero que vocês olhem agora? Eu quero que vocês peguem o seu caderno agora, para vocês responderem essas perguntas aqui. Por quê? Responder rapidinho essas perguntas, para a gente começar a tomar contato com esse movimento da inteligência interrelacional. Então, primeira coisa, como você reage ao lidar com pessoas difíceis? Escreve aí. Ana, eu reajo mal. Eu não tenho paciência. É muito difícil. Escreve o que você achar, simplesmente, né? E escreve também, responde também essa pergunta aqui. Você escuta ou apenas responde? Lembra que eu venho falando com vocês do escutar até o final? Você coloca aí, você escuta ou você apenas responde? Ah, não, tá bom, tá bom. Depois eu vejo, o que que você faz? Como que você é com esse tipo de pessoa?
Aí a gente entra no ressignificar, né? Porque aí você observa, Ana, eu não tenho paciência, eu não falo com essa pessoa direito, não. Eu nem dou atenção para ela. E aí, quando a gente fala de ressignificar, o comportamento do outro é pessoal ou interpretação sua? E isso eu quero que vocês percebam. Porque muitas vezes o que que acontece? O comportamento do outro é dele, não é seu. Mas você interpreta o que está acontecendo com ele. Então, o comportamento do outro é dele, não tem nada a ver com você. Mas às vezes você interpreta. Não, essa pessoa é, é irritadiça. Essa pessoa não dá atenção. Essa pessoa está falando demais. Essa pessoa não está conectando comigo. O que que essa pessoa está fazendo que você vai interpretando dentro da tua mente o que está acontecendo com ela? Porque o que que acontece aqui? Quando a gente começa a interpretar o comportamento do outro, é porque a gente não escuta o que o outro está falando. Muitas vezes a gente não escuta até o final o que a pessoa está falando. E se você não escuta até o final o que a pessoa está falando, você vai interpretar, porque você vai falar no meio da conversa. Você já viu aquelas pessoas que ela fala assim, nossa, eu tô doente, eu tô passando por tal situação, aí de repente no meio da conversa a pessoa fala, eu também sou doente, eu tô também não sei o quê, eu também tenho isso, ela nem escuta o que a outra pessoa tá falando, ela já tá falando dela, já tá interpretando da maneira dela, e ela nem dá atenção para aquela pessoa. Como é que a gente vai ter uma relação interpessoal, como que a gente vai se conectar com o outro, se a gente nem escuta o que ele está falando até o final, para poder falar, né, para poder conversar com ele sobre aquele assunto, ou apenas ouvir. E aí vem, que emoções surgem nesse momento? Porque, gente, surgem muitas emoções. Se a pessoa está falando uma coisa que até conecta com a sua dificuldade, você começa a ter emoções às vezes muito negativas, reativas diante daquilo que a pessoa está trazendo para você. Às vezes você não consegue escutar o que a pessoa está falando, porque essas emoções, elas estão mexendo com você. Então, que emoção que surge para você nesse momento? Você interpretou a pessoa e, de repente, a sua emoção é o quê? Você fica com raiva, você fica com medo, você fica injuriado, você fica triste. Como que você fica? Né? Porque quando a gente fala de transformar, é sempre a transformação, ela vem sempre de uma ação que você vai realizar para poder mudar tudo isso que você identificou, né? Se você identifica que você tem dificuldade de lidar com essa pessoa, que você não escuta o que ela está falando, que você só responde rápido para que você não tenha paciência, né? Que o comportamento dela faz com que você fique interpretando o que ela está falando pelo que você pensa, não pelo que ela está trazendo. E que a sua emoção, você vai ficando uma emoção mais exacerbada, por quê? Porque você começa a trazer o que ela está falando para a sua vida, para a sua realidade, você não está interpretando os fatos, você não está conversando com ela sobre o fato dela, você está trazendo uma interpretação sua, da sua vida, para o que ela está falando. Fica muito difícil mesmo a gente conseguir se conectar com o outro quando a gente está nesse processo. E aí, como que a gente pode transformar? A gente só pode transformar com ações que vão fazer com que você mude a sua forma de conversar com aquela pessoa. E como que você vai mudar essa forma? A primeira coisa que eu venho batendo aqui é para você escutar. Então, você vai praticar uma escutativa. Como que eu vou transformar tudo isso, Ana? Eu tenho muita dificuldade para lidar com essa pessoa. Você vai precisar treinar e escutar essa pessoa. Você vai precisar ajustar a sua comunicação. Por que ajustar a sua comunicação? Porque a partir do momento que você escutou o que ela está falando, você vai saber o que você vai falar para ela. Por quê? Se ela está falando sobre uma situação que é muito difícil para ela, e você escutou atentamente, você vai saber o que você vai poder falar ou não com ela, para se conectar com ela. Eu já passei por uma situação onde eu estava conversando com uma pessoa e ela estava trazendo uma situação muito difícil da vida dela, que ela não estava conseguindo lidar com a família, com o pai,
E aí eu fiquei escutando ela até o final, né? E aí, depois que eu escutei a pessoa até o final, aí eu perguntei, né? Eu fiz algumas perguntas, né? Antes de, para poder ajustar a minha comunicação, eu precisei fazer algumas perguntas. Aí eu falei assim, mas como você faz com o seu pai? Como que você escuta ele? Você escuta o que ele está falando? Não? Não adianta nem escutar, Ana. É sempre a mesma coisa. Não dá certo. A pessoa sempre fala a mesma coisa, ela não aceita nada, não adianta falar nada para ela. Eu falei assim, mas o que que você faz? Eu deixo para lá, falar, não vou falar com você, dar uma resposta muito daquelas bem mal educada, né? E deixa a pessoa no vácuo. Então, o que que acaba acontecendo, né? Ela não tem uma comunicação adequada com aquela pessoa, que às vezes a comunicação adequada é só ouvir e falar, eu compreendo a sua dor. Tá? É difícil mesmo isso que você está passando. Às vezes é isso que a pessoa precisa ouvir, porque às vezes a pessoa está passando mesmo por uma dificuldade, né? E desenvolver essa empatia, né? Essa empatia de, nossa, realmente não tenho o que fazer, né? Porque como você vai responder com consciência se você não tem esse ajuste fino na hora de conversar com a pessoa? Você já vai trazendo uma interpretação sua dos fatos e falando que a pessoa é sempre assim mesmo e que não adianta falar nada com ela, que não vai resolver. Então, quando a gente começa a praticar, isso é um treino, tá, gente? Quando você começa a praticar a escuta, você vai encontrar pessoas difíceis na vida o tempo todo e vai escutar pessoas que estão precisando apenas ser ouvidas, né? E como que é que você vai demonstrar essa solidariedade com essa pessoa? Ela não se sente ouvida, ela se sente à parte da situação. Ela não cria uma conexão com você. E ela se sente mal, né? Então, o que que vai acontecer com esse pai e com essa filha? Vai continuar tendo esses atritos. Porque se ele não se sente ouvido, e se toda vez que ele fala com ela, ela começa a tratar de uma maneira não adequada, responde de qualquer jeito, não presta atenção no que ele está falando, a dor dele vai aumentar, não tem empatia, né? E qual seria a melhor solução nesse caso? Escutar, falar, tudo bem, é verdade, é muita dor, eu entendo, eu compreendo, às vezes com uma frase simples, tá certo, deixar a pessoa mais tranquila, e a pessoa vai pacificando, né? Ela vai pacificando de acordo com o que você está falando. Vamos pegar isso com uma empresa, né? Num trabalho, de repente, dentro da empresa, você tem uma dificuldade de conversar com uma determinada pessoa, não vou falar nem com específico com um líder, não, às vezes você tem uma dificuldade de relacionamento com o seu colega do lado. Esse colega, ele não fala bom dia, não fala boa tarde, ele não olha na tua cara, e se você vai falar alguma coisa, ele está sempre reativo, né? Você fica até, fala, nossa, meu Deus, como que eu vou lidar com essa pessoa? Ela é muito complicada, não tem como lidar com ela. A única forma que tem da gente lidar com algumas pessoas assim, às vezes, é realmente você ficar na sua, em silêncio, porque não tem como você conversar com uma pessoa se ela não quer conversar com você. E aí vem o respeito, né? Vem como que eu vou ajustar minha comunicação com essa pessoa? O que que eu posso falar com ela? Você vai falar o que é possível falar com ela. Porque o problema é dela. Se ela tem esse comportamento, o problema é dela, né? Aí se de repente, dentro do ambiente de trabalho, você não consegue, você tem que desenvolver um trabalho com essa pessoa, e você não consegue desenvolver esse trabalho, com quem que você vai falar? Com seu líder, com o RH. Com ela não adianta.
Se ela está reativa o tempo todo, se ela não presta atenção em você, se ela não quer falar, você não tem abertura para conversar com ela. Então, você vai ter que conversar com alguém que possa conversar com ela, que ela atenda. Então, a gente vai realmente encontrar pessoas que a gente vai ter dificuldade. Porém, você não precisa criar um embate direto com essas pessoas, né? Você precisa, sim, trazer essa dificuldade para o aqui e agora e ver como isso vai ser resolvido, né? E também existem pessoas super agradáveis, porque aqui a gente está falando das pessoas difíceis, né? Aquela pessoa agradável, aquela pessoa que se conecta com as outras, que escuta, que conversa. Você pode observar que essa pessoa é uma pessoa mais alegre, é uma pessoa que para ouvir o que o outro está falando, e que quando responde, ela responde olhando nos olhos, né? Olhando nos olhos e com um comportamento amigável, né? Com um jeito alegre de ser. Essa pessoa, ela é lógico, todo mundo quer estar perto dessa pessoa. É uma pessoa que tem uma inteligência interpessoal muito alta, porque ela tem esse ajuste fino. Ela vai conversar com pessoas diferentes e vai observar, como que eu posso conversar com essa pessoa? Essa pessoa, ela é mais quieta, então, como que eu vou conversar com ela determinado assunto? E isso daí é muito importante na nossa vida, porque você começa a se abrir para essa situação. Como que eu vou conversar? Como que eu vou ter esse ajuste com essa pessoa? E tudo vem da observação, do escutar e da paciência que você tem que ter. Porque para você desenvolver essa escuta ativa, você vai ter que ter paciência, né? E vai ter que observar o que a pessoa está falando. Isso daí desenvolve na gente um talento muito grande. Você começa a ser uma pessoa que consegue entender o que está acontecendo no ambiente. Porque quando nós chegamos num ambiente, quando a gente fala da inteligência, né? Você chega à capacidade de compreender e de adaptar no ambiente. Então, você percebe quando o ambiente não está legal, está carregado. O ambiente é feito de quê? De pessoas. Às vezes você percebe no olhar das pessoas que está faltando algo ali. E pode ter certeza que se as pessoas não estão tão abertas, é porque a comunicação, a inteligência interpessoal entre aquela equipe não está boa, né? Não está boa. E você vai observar, você vai perceber, durante todas as aulas que a gente vai ter, você vai começar a perceber várias coisas que eu vou trazendo essa consciência e você vai observando, vai abrindo a sua mente para observar. Deixa eu colocar aqui. Eu queria fazer uma vivência prática com vocês, bem rapidinha, que é a leitura das pessoas, né? Pense uma pessoa com quem você tem dificuldade de lidar. Pense agora. Pense e anota aí. Qual é a pessoa que você tem dificuldade de lidar? Eu tenho dificuldade de lidar com o meu chefe. Eu tenho dificuldade de lidar com a minha esposa. Eu tenho dificuldade de lidar com a minha mãe. Escreve aí. Aí, o que eu quero que você escreva? Eu quero que você responda essas 4 perguntinhas. Porque isso aqui, gente, vai ajudar muito a gente na hora da gente começar a observar como a gente está usando a nossa inteligência interpessoal. O que essa pessoa faz que te incomoda? Anota aí, o que ela faz que te incomoda? Ana, eu não sei o que ela faz. Pode ter certeza que tem algo que ela faz que te incomoda. Ela não guarda, se na casa dela não guarda roupa, se é no trabalho, deixa a mesa desarrumada, ou demora para entregar o trabalho, tem algo nela. Ela fala sempre do mesmo jeito, aquilo me incomoda. O que é que te incomoda nessa pessoa? Segunda pergunta, que emoção isso gera em você? Porque se incomoda, gera uma emoção. O que gera? Gera raiva? Gera, sabe, cansaço? Nossa, que coisa chata. Gera tristeza de você, poxa vida, né? De novo.
Gera medo, porque às vezes gera medo, às vezes a pessoa te incomoda, gera um medo aquilo que ela faz, te dá um impacto. Responde, qual dessas emoções você acha? Coloca o que você sente, de repente você sente que gera um sentimento também, você pode colocar um sentimento de incapacidade, um sentimento que a pessoa fica te pressionando, você pode colocar isso também. E como você reage normalmente a essa situação? Porque você, dependendo de como você reage, você vai ter a resposta. Ah, eu reajo. De que forma que você reage? Você fala alto com a pessoa, chama atenção, você conversa, traz um pouco de sabedoria naquela situação e conversa com aquela pessoa. Como você reage? Né? E quarta pergunta: como poderia responder de forma mais consciente? Que aqui entra um pouquinho junto com a terceira, né? Porque às vezes, se você reage de uma maneira mais não tão delicada, aí traga na sua consciência como você poderia responder de uma maneira mais consciente. Isso é tão importante, gente, porque o porquê das perguntas, o porquê do treino, toda pergunta, ela gera na pessoa uma resposta. Essa resposta vai fazer com que ela pense melhor e compreenda as situações. Por isso que é tão importante você, em qualquer situação, você perguntar para você mesma, mas por que que eu estou pensando isso? Mas por que que eu estou com essa dificuldade? Isso tudo vai fazendo com que você trabalhe a sua inteligência, né? A sua inteligência interpessoal, a sua lógica da comunicação, todas essas inteligências que fazem parte da gente. Você começa a entender o que é que está acontecendo. Por isso que é tão importante a gente perguntar, né? E aqui eu quero trazer para vocês uma conclusão final dessa mentoria, né? Você pode ser excelente tecnicamente, mas sem inteligência interpessoal, seus resultados serão limitados. Quem aprende a lidar com pessoas cresce mais, lidera melhor, vive com mais leveza. Nenhuma pessoa faz sozinha a travessia do seu tempo. Quem sabe se relacionar, constrói caminhos. E é isso que eu quero deixar para vocês dessa mentoria de hoje, que é o começo, da gente entender que quando a gente sabe lidar com as pessoas, nós temos resultados assim que a gente nem imagina. A gente fica mais leve, porque a gente tem mais paciência, porque você escuta, a sua mente começa a trabalhar mais para ter respostas e soluções mais inteligentes. Você fica mais criativo, porque você sabe que numa caminhada você não vai sozinho, você vai junto com outras pessoas. E se você tem uma boa relação com essas pessoas, você vai sim ter uma, um- vai ter uma facilidade de lidar com as situações que vão aparecendo na sua vida. Eu quero que vocês coloquem aqui no chat a palavra que define o nosso encontro de hoje, que eu vou parar de compartilhar. E eu quero saber de vocês como foi para vocês a nossa aula de hoje, o que que trouxe de insight para vocês com relação à arte de se relacionar, à inteligência interpessoal. O que que vocês sentiram, desse movimento da aula, como nós estamos aqui, só nós quatro, né? Eu gostaria de saber a opinião de vocês.
Paula trouxe a palavra travessia. Muito bom. Aprender a escutar o outro. Aninha, percepções e empatia. Muito bom, meninas. Eu queria, pelo menos, ouvir de uma de vocês com relação o que vocês sentiram da aula, vocês trouxessem aqui antes da gente encerrar, até mesmo para o pessoal que vai ouvir, né, a mentoria. Eu acho importante trazer a percepção de quem está aqui no ao vivo, né? Quero saber o que vocês sentiram com relação a isso, a, quando você mesmo fala da travessia, Paulinho, o que significa a travessia para você? Perfeito. De ter o entendimento de que, de fato, nada acontece sozinho, só com nós, né? O universo, de fato, não só nos tem, então, isso me remete àquela frase muito falada, muito vista, que é: o sol nasce para todos, né? Mas o insight dessa aula de hoje, ela realmente faz a gente se olhar, porque o quão difícil é a gente conseguir identificar, então, essas emoções, como é que eu consigo identificar o que de fato me irrita e como eu vou trabalhar isso gradativamente. Então, esse olhar, apesar de estarmos falando de relacionarmos com as outras pessoas, eu estou muito, de fato, interpessoal, de me olhar, porque eu entendo mesmo, né, com a ajuda de vocês, mais do que nunca, de que se eu não consigo literalmente me entender ou me ajudar, eu não consigo fazer isso com o outro. Então, talvez, quando eu olho o problema do outro, eu já, de forma hoje automática, primeiro me olho: opa, será que eu também não estou fazendo desta forma? Então, mais uma vez, essa chacoalhada que vem, assim, ao meu encontro, de conseguir, de fato, identificar as emoções, as situações que me acometem, para que eu vá conseguindo respirar com calma, sempre trabalhar essa questão da escuta ativa. E você falando desse livro, eu fui até pegar um outro que eu achei que fosse muito parecido. É um guia que eu tenho aqui, mas é o guia de como lidar com pessoas difíceis. Sim. Primeiro, saber que essa pessoa difícil sou eu. Né? Muito obrigada, querida, é isso mesmo. É importante a gente observar isso, né? Porque quando você começa a entender que essa inteligência de lidar com todas as inteligências que nós temos, nossa capacidade interna, e você começa a colocar em prática a forma como você olha para as coisas, como você escuta e como você faz as perguntas, você começa a trazer consciência. Então, eu falo aqui para vocês, até para a gente encerrar a aula, né? O quanto é importante vocês realmente se escutarem o outro sem interpretar o outro, mas ouvir o que ele realmente está falando. É a chave dessa mentoria de hoje, que a gente está começando, né? Essa parte dessas 4 módulos, eu estou interpretando o que o outro está falando, ou estou realmente ouvindo o que ele está falando. Porque se você realmente escuta o que o outro está falando, você vai conseguir dar uma resposta mais consciente, mais assertiva e se conectar com a pessoa. Isso daí faz toda a diferença, né? Então, eu compreendo, eu me adapto e eu entendo o contexto, o meio onde eu estou. Isso é a inteligência interpessoal, né? E você sentindo isso, você vai ter muita habilidade de lidar com as pessoas. Porque eu sei que você trabalha com essa parte de lidar com as pessoas, a Aninha também trabalha, a Renata também trabalha. Então, vocês vão perceber na hora que vocês estiverem fazendo a experiência prática com as pessoas que estão ao teu redor. Vocês vão sentir isso daí, tá certo?
Meninas, muito obrigada, viu? Gratidão por vocês estarem aqui comigo, por essa aula, né? Por essa mentoria. Eu agradeço também a todos os nossos alunos associados também. Aproveitem bastante essa aula. Se tem dúvidas, na quinta-feira nós temos o SOS para todos. Se vocês precisam perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, nós estamos lá à disposição, tanto eu quanto a Kelly. E eu agradeço. E deixo aqui para vocês. A arte de lidar com as pessoas depende do como a gente também se trata e das perguntas que nós fazemos, né? Eu realmente eu estou ouvindo o outro, né? De verdade, como eu me conecto com o outro, com essa empatia, com essa paciência. Isso daí, gente, isso desenvolve pessoas influentes e com o que a gente chama um carisma fora do normal, né? E a gente vai ver tudo isso no decorrer desses módulos, vocês vão ver comigo, tá bom? Muito obrigada, boa noite a todas. Estava com saudade, um grande beijo. Muito obrigada, alunos, mentoradas, né? Eu vou tirar uma fotinho antes da gente encerrar, peraí. Peraí que eu tô aqui ajeitando. Prontas? Então, vamos lá. Prontinho, meninas. Muito obrigada, viu? Beijo. Até o nosso próximo encontro. Tchau.